Uma ganache é uma emulsão estável entre uma gordura e um líquido, neste caso entre o chocolate e as natas. Há que diferenciar dois tipos de ganaches. Existem as ganaches para pastelaria e existem as ganaches para confeitaria. Uma ganache para pastelaria, ela tem uma maior porcentagem de líquidos, conferindo assim uma menor validade e é utilizada para recheios, coberturas de bolos, decorações em saco pasteleiro e outro tipo de fins. Uma ganache de confeitaria, ela tem uma menor porcentagem de líquidos, conferindo assim uma maior validade e é utilizada normalmente para recheios de bombons de molde, assim como bombons de corte e outro tipo de confecções. Vamos focar na ganache para pastelaria. Para alcançar uma ganache perfeita, temos que ter atenção a alguns detalhes específicos. Primeiro, lembrar que a ganache é uma emulsão, é quando combinamos de uma forma uniforme duas substâncias que normalmente não se misturam, como o azeite e a água, e isto para formar um preparado final, suave e homogéneo. Outros tipos de emulsões que nós conhecemos nos nossos mercados é como, por exemplo, a maionese e a manteiga. Para uma ganache suave e aveludada, todas as gotículas de gordura devem estar uniformemente dispersas na mistura líquida. Isto significa que nós temos que ter uma quantidade de líquido suficiente para suspender a gordura, ou senão estas gotículas de gordura irão separar-se. O líquido usado numa ganache tradicional é a nata. A nata contém água e contém gordura láctea, mas o líquido usado poderá ser outro tipo de líquido que não a nata. Poderá ser, por exemplo, um puré de fruta ou até água. Podemos também acrescentar outro tipo de ingredientes, como por exemplo a manteiga e o sal. Também podemos dar um sabor à nossa ganache. Isto acrescentando alguns líquidos, como por exemplo licores ou bebidas alcoólicas, mas também podemos fazer uma infusão de sabores nas nossas natas. Mas vamos continuar então com a ganache tradicional, que é uma ganache de creme, onde temos então os nossos dois ingredientes fundamentais, chocolate e nata. Vamos perceber um bocadinho sobre a função dos componentes que nós encontramos numa ganache. Uma delas é o chocolate. O chocolate contribui para a doçura, para a cor e também para a textura firme, que é vital numa emulsão. Os laticínios contribuem para uma textura cremosa e suave. As gorduras, elas também contribuem para ter uma textura cremosa e suave na nossa ganache, e é a manteiga de cacau que está presente no chocolate que vai ajudar não só na textura, como também na sua firmeza. A água contribui para uma textura cremosa, suave e leve. Vai garantir que a gordura, juntamente com os sólidos secos, sejam espalhados num volume maior, diluindo assim a emulsão. Para ter uma ganache suave e cremosa, devemos sempre utilizar chocolate em gotas, ou então partido em pedaços pequenos. Em relação às natas, devemos sempre utilizar natas para bater, ou seja, que tenha pelo menos 35% de matéria gorda. A forma mais comum de fazer ganache é verter natas quentes sobre o chocolate e mexer até se uniformizar. No entanto, este método de mexer pode causar algum problema na ganache e ela talhar, ficando assim com um aspecto granuloso e pastoso. Ao adicionarmos natas quentes sobre o chocolate, é importante deixar esta mistura sem perturbações, permitindo que o chocolate se derreta, que a temperatura baixe e que as moléculas de gordura se estabilizem. No entanto, a percentagem de pasta de cacau que nós temos no nosso chocolate interessa e muito quando nós fazemos uma ganache. A percentagem de pasta de cacau é aquilo que aparece nas embalagens, 60%, 70 e tal por cento, é a quantidade que nós temos de sólidos de cacau e de manteiga de cacau presente no nosso chocolate. Ao fazer a ganache, quanto maior a percentagem de pasta de cacau, esta será muito mais rica e também terá um sabor muito mais chocolatudo. O ideal é utilizarmos chocolate negro à volta dos 60% de pasta de cacau. Se nós quisermos utilizar uma percentagem maior, nomeadamente superior a 70% de pasta de cacau, os sólidos de cacau que estão presentes irão absorver os líquidos das natas e assim não sobra quase nada para suspender os restantes sólidos e a manteiga de cacau na emulsão. Isto vai tornar com que a ganache talhe, que quebre ou fique gordurosa. Uma ganache perfeitamente emulsionada, ela tem que ser lisa, homogénea e brilhante. E então em relação ao chocolate de leite ou ao chocolate branco? Ora bem, nós podemos fazer a ganache com qualquer tipo de chocolate e com qualquer tipo de líquido. No entanto, vocês têm que fazer várias receitas e encontrarem a proporção correta conforme o tipo de chocolate e líquido que usarem. Teremos assim receitas diferentes, com texturas diferentes,
que servirão para fins também diferentes.